What music they make. Metal. Global. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Metal Global. Hoje vamos estar à conversa com o Ricardo Dias dos Santos, dos Evanwood. Antes, não quero mais lembrar que tem a versão rádio exclusiva na RTP Play. É passar por lá e procurar por Metal Global. 10 anos depois do seu último trabalho, os portugueses Evanwood estão de regresso com um novo álbum de estúdio. Intitulado The Tower of the Bohemians Part 2, o disco dá continuidade ao conceito esotérico iniciado pelo grupo em 2016 e tem edição mundial marcada para o dia 12 de junho, através da Mighty Music, nos formatos físico e digital. Os Evanwood vão estar no próximo sábado, dia 13 de junho, na Bunker Store no Porto, para um meet and greet. Por isso, se estiverem a norte, passem pela Bunker Store para darem um bacalhau ao Ricardo Dias dos Santos e aos Evanwood. Para falar sobre a novidade de Tower of the Bohemians Part 2, a conversa, claro, é com o Ricardo Dias dos Santos. Evanwood no Metal Global. Metal Global. Viva! Alô Ricardo, como estás? Tudo bem? Estás-me Está a tudo. ver? Boa vida. Como é que estás a ver? Estou-te a ver assim de lado. De lado? Então, pá, como é que eu vou fazer isto? Assim, ficar assim ao alto fica bem. É, e assim? Assim, Ai, assim já está melhor, assim já está melhor. Mas preferes na vertical? Ou... Não, assim já estava melhor. Assim, como está na horizontal, está fixe. Estás na praia? Pronto. Pá, estou na granja. Eu disse ao Reis assim, ó pá, eu vou fazer ao Botas, pá, diz voltar a apanhar ondas, pá. Então, vou estar na onda. Não, está um dia espetacular, eu não sei como é que está em baixo. Aqui está fantástico. Não, aqui tem está, estado, não? aqui está um calor desgraçado. Está bom? Ou seja, se desse para ir para a praia ou para o pé do mar. Aqui dá, pá, aqui está. Aliás, eu resido, portanto, em Gaia tem a costa, não é? Do mar, portanto, eu moro muito perto, então nós temos uma costa, pronto, aliás, vai até. É costa. A de Gaia é até Espinho, pronto, depois é Aveiro. Mas aqui em Gaia, não falta é praias. Pá, a noite também é giro, pá, é porreiro. Pronto, faz bem à cabeça, aí para caminhar e para, não é, para o gajo, pá, que já chega de salvos urbanos e botão, cimentos e whatever. Sim, sabes que eu acho que com a idade nós começamos a perceber que se calhar a cidade já não é para nós. Opa, concordo contigo e até mesmo a valorizar para determinadas coisas mais simples, não é? E a gente costuma falar na chamada paz de espírito, não é? Sim. Opa, se calhar é uma espécie de redenção de tudo aquilo que fizemos durante a vida, não é? Sempre no redline. Agora, ok, pronto. Mas eu acredito que portanto, conseguindo gerir ambas as coisas, eu penso que é importante, não é? Sei lá, a ação e a reflexão também, não é? Não é só power. Já não dá para estar sempre com o pé a fundo, porque o corpo não aguenta. É verdade. É verdade. E isso é um grande problema, pá, porque não sei se acontece contigo muitas vezes. Pá, a cabeça está a mil, mas o corpo nem assim está. Eu tento correr, mas o corpo já não reage da mesma maneira. Atravessar passagens, isto é uma parvoíce, atravessar passagens de peão com o sinal vermelho, uma pessoa vai correr naquela, ainda consigo, e de repente começas a perceber, mas espera aí, isto já não corre. E não sei se acontece com malta amiga, deve acontecer de certeza, porque já não digo familiar, mas amiga. Eu ainda ali estava-me a rir, que estava a tratar, portanto, em estúdio das backtracks, para os concertos, e a malta estava ali sentada há tanto tempo, sabes? E quando se levanta, sabes? Tens os leigos, estás a ver os leigos. E eu assim, já está tudo na brigada do reumático. É o que é. Às vezes mantém o espírito vivo, pronto, já. Sim, mas nós temos uma coisa que o ser humano tem, é a capacidade de adaptação. E nós conseguimos, arranjamos forma, assim, já sei que correr não posso, espero um bocadito
e depois vou andando. Sim. Nós vamos nos adaptando. Olha, antes de começarmos a falar exatamente da parte 2 de Terror of the Bohemians, estes últimos anos, aliás, desde que saiu o primeiro, em 2016, não tem sido uma vida fácil para ti. Tiveste um problema de saúde, um acidente bastante complicado. Depois eu ia acompanhando o que se ia passando. Tiveste um problema com a antiga, não foi a antiga editora, mas era um management, uma coisa assim do género, que deu uma trabalheira desgraçada para conseguir resolver. O que é que te fez? Depois passaste por tantos. Tu estás habitado a fazer. Isto é uma casa árabe. Não, aquilo que eu quero perguntar é assim: como é que tu conseguiste ter vontade de fazer um disco depois de tanto que tu tiveste que passar nestes últimos anos? Isso é uma excelente questão e acaba por ser até, digamos, transversal e apanhar tanto de ser um fio condutor para um bom início de conversa, que é a origem, não é? É assim, isto não, mais do que ter sido, digamos, uma obrigação ou uma prova para provar alguma coisa, eu senti que teria que provar a mim próprio, terminar, concluir a primeira parte, chegar à segunda parte. O timing não era isso que me afetava. Assim, Evernote nunca foi uma banda, digamos, em termos de lançamentos, nunca foi uma banda muito regular. Portanto, os discos saíam à medida que, pronto, eu sentia a necessidade de compor, percebe? E sem grandes pressões, nunca houvesse, digamos, essa obrigatoriedade. E mesmo que houvesse, eu sinceramente não iria aceitá-la, porque não funciona assim. Pronto, tem que haver um motivo para criar, para compor. É assim, azar dos azares é que ao longo da Evernote os motivos são sempre os piores. Mas isto acaba por ser um bocado. Faz-me lembrar, é um bocado como o Leonard Cohen, não é? Só canta desgraças e desamores e pronto, e whatever. O que ajuda a equilibrar isto tudo é que, de facto, o tema, o conceito do tarot não tem nada a ver com isso, é algo mais metafísico e abstrato. Portanto, a demanda teve que ser mesmo a título, digamos, pessoal, em termos de compromisso para comigo próprio, e depois, para com os fãs, por assim dizer, que acompanham a banda, desde 1996, outros mais recentemente, depois 2008, 2011. Portanto, a banda, isso eu apercebi-me sempre que foi mantendo os fãs originais, que nos dias de hoje, e acho que para uma banda que não é assim tão ativa quanto isso, acho que é extremamente interessante. E os novos, não é? Das novas gerações, tem inclusive situações onde, pronto, já quer o pai, quer o filho, ou mesmo a mãe, ou o filho, apreciam a banda. Eu acho isso tudo espetacular. Mas a maior prova, isto para resumir, as questões que aconteceram relativamente à banda, aos ex-elementos, foi o que teve que ser, não era o que tinha que ser feito. O importante é a essência da Evernote, e neste caso não há, pronto, a essência mantém-se, porque eu desde sempre fui, pronto, a pessoa que esteve por trás da criação, não é? Da música. Sim, e estavas a falar de como é que os fãs vão-se mantendo ao longo dos anos, e acaba por ser, vocês não sendo, e os Evernote não sendo uma banda regular, vocês deixaram de facto ainda um marco, não só cá, mas como lá fora, do trabalho que fizeram, que é algo que não há muitas bandas que possam dizer que tenham deixado pelo menos um marco ou uma referência, porque nós vemos tantas bandas e hoje em dia há tanta música que é muito difícil acompanhar todos os lançamentos, e vocês não sendo uma banda regular que façam digressões europeias ou mundiais, vocês continuam a ser uma referência para muita gente.
é sinal que tu fazes alguma coisa bem, apesar das tragédias todas que envolvem a banda. Não, está perfeito, está a tua análise e pode até ter várias, digamos, mais que uma conclusão. Por exemplo, eu posso ver isso no sentido de que, possivelmente, é o perfil, digamos, é o meu perfil, eu não vou esconder isso. Eu preciso muito mais compor, percebes, escrever, do que atuar ao vivo. Isso foi sempre desde o início. Tenho uma forma de interpretar isso muito própria e que até pode ser mal interpretada por outros, mas a meu ver eu penso que ao estar a atuar estou a fazer uma espécie de fotocópia de uma cópia, percebes? Estou a reproduzir ao vivo. Poderei ver isso num tom mais simpático para uma questão de performance. Mas geralmente as bandas de metal performance não têm nada, não é? Que são meia dúzia de makers em cima do palco a abanar a cabeça, não é? Então não há ali, tirando os grandes mestres, que realmente se fazem performance, King Diamond, por exemplo, Sentimentos Ghost, não é? Isso são espetáculos, ok? Os Rammstein, o resto não, o resto é karaoke, é interpretar, é tocar aquilo, não. Ok, eu aceito, mas pessoalmente para mim, percebes, ok, eu não preciso, sei lá, eu vou ver um filme, vejo o realizador tem que estar lá a explicar, não é, o filme, whatever, ou sei lá, um escritor tem que estar sempre a ler o livro quando vai apresentar. Pronto, é estranho, mas é este o meu prisma das coisas. Por outro lado, o que é que poderia significar? É que se realmente imaginem, e como disseste bem, se a banda, tanto o Everton conseguiu manter, não é? Digamos, mesmo com as reedições, e sentiu-se para as reedições, diz que com 30 anos serão um feedback brutal. Dá para pensar e imaginar, então se nunca tivesse parado, se calhar até estava muito melhor que os outros todos que estão aqui no presente momento, não é? Porque, ou não, depende, agora isso é hipotético, claro. Jorge, é hipotético. Para já, o que interessa é isto, é o here now, é o presente, é isto. Temos música, pronto, temos, é uma entidade, por assim dizer. Não, penso que os portugueses também não estão muito habituados, percebes, a este tipo de nuances, que é não é o, nunca houve assim, tipo, corta-nos e do género, mas eu senti que tinha que fazer o disco. E ele tinha que ser feito, tinha que ser concluído, também para, digamos, ficar tratado, arrumado, e então, num breve futuro, pensar num próximo disco, numa nova, tanto roupagem, sempre com a mesma essência, e até, de certa forma, reestruturar tudo novamente. E pronto, não digo fazer, até porque a atualidade não permite muito isso, a conjuntura, que é, pronto, aquela velha questão das grandes tours, extensas, isso, para não fazer espetáculos esporádicos, interessantes, percebes, estratégicos. Sim. É essa, digamos, que é isso a missão. Claro. Sim. Eu, por exemplo, os Guéria, não é? Que são neste momento uma das maiores bandas nacionais, e aquilo que o vocalista, não vou dizer o nome dele porque a das pessoas saberem quem é. Ele dizia que. Olha, eu acho que sei o nome dele verdadeiro, não sei o nome artístico dele. É o Alfa, eu acho que o nome artístico é o Alfa. E ele, aquilo que ele disse, que para tocar cá em Portugal, ele diz que os concertos tem de ser um concerto especial, porque é aquilo que faz, para ele faz sentido. Não merece a pena, ou seja, não que ele se importasse de tocar em todas as capelinhas, porque ele já fez isso, mas ele sente que é mais importante, porque Portugal é um país pequeno, que é mais importante se calhar fazer um bom espetáculo num ano do que estar a fazer vários que depois fica tudo muito diluído. E eles conseguem se calhar investir mais a nível de produção nessa data especial, ao invés de estar a fazer vários concertos onde se calhar nem fazem assim grande. Por isso compreendo, sim, digamos que é uma estratégia, não é? E provavelmente essa estratégia, não sei, mas até mesmo a nível internacional poderá chegar a um ponto de só tocar, imaginar capitais, sim.
porque tem tudo a ver também com a parte económica. Claro. Tudo bem, nós geralmente, digamos, e é normal, é natural, tendemos sempre a falar na parte artística e bela da coisa, mas aqui não é uma série de coisas, Sim. não é? Eles querem a música, a indústria, pronto, tudo. E que tem que haver esse equilíbrio, não é? Que só. Este ditado é velho, o talento só não chega, não é? Portanto, há uma série de fatores que são importantes. É importante que o sonho não se perca, não é? Digamos, trabalhar com a arte, ok, compor com o máximo de emoção possível. Mas depois existe outra parte também racional, não é? Que faz parte da equação. No caso deles, ele está a colher, ou eles, neste caso, mas tem ideia que ele é o mastermind, está a colher os frutos daquilo que andou a semear ao longo de vários anos. Não é? Sim. Ele não surgiu agora, já tem vários lançamentos, Sim. persistente, e portanto está, digamos, de forma merecida a colher aquilo que almejou fazer e que não é fácil, não é fácil. Sacrificar a vida para se dedicar, para se dedicar a esta arte não é fácil para ninguém. Não, Jorge, não. E há uma coisa já agora que as pessoas que nos estão a ouvir, que têm, se calhar algumas têm noção, muitas não deverão ter a noção. Se nós formos a contabilizar, e digamos, temos per capita, não é? Comparativamente nos países europeus, Portugal não está assim tão mal representado, não é? Porque Espanha não tem assim tantas bandas, não é? Como as portuguesas estão a nível europeu, não é? Ou, pronto, a mesma França, não há assim tantas, pode dizer a 4, 5, e portanto Portugal, e eu penso que este ano especialmente, e não estava a pensar nisso, eu acho que este ano foi um ano interessante em que ninguém estava à espera e parece que está, sabes, a mexer, parece que está a fervilhar. Que eu tinha a ideia e a sensação que estava tudo assim um bocado morto, eu estava assim um bocado em, digamos, modo cruzeiro. Yeah. E este ano parece que sai disto deste, sai disto daquilo, e penso que é muito salutar, é importante, quer para as novas bandas, quer mesmo para motivar bandas mais como estávamos a dizer há pouco, da Brigada do Rio Maço, mas que é importante para a malta, mas acabamos por nos inspirar todos uns aos outros. Sim. Por assim dizer. Sim, e olha, voltando agora aos Evanwood e para o The Tarot of the Bohemians, explica-me lá de onde é que vem o teu fascínio pelo tarot. O meu fascínio, primeiramente foi pelo ocultista que está por trás desse livro, do Papos, porque ele é um ocultista do século XVIII. Atualmente já existe muito mais informação acerca dele, mas em 2015 não havia, quer dizer, era extremamente low profile, e acabei por descobrir que ele era, digamos, era uma fonte de estudo para outros ocultistas mais conhecidos, por exemplo o Aleister Crowley, que é o senhor mais comercial, e achei extremamente interessante. Portanto, o indivíduo no século XVIII, portanto, ele ser físico, estar ligado à medicina, a ser ocultista, e ainda era um homem ligado à filantropia. E achei também espetacular o facto de ele ter andado, portanto, ele correu todas as escolas iniciáticas, e acabou por fundar a própria, e depois tinha uma forma muito personalizada de, digamos, estudar e justificar, e agora vou pegar um pouco daquilo que se estava antes e há pouco a explicar no que respeita à música, que é a parte emocional e racional. Ou seja, ele, como está ao seu lado científico, ele fazia questão de explicar, percebes, digamos, as suas teorias no campo do esoterismo, do ocultismo, que são assuntos, matérias do abstrato, não é? Que é abstrato. E ele, portanto, aplicou o estudo, neste caso, ao tarot, não é? O tarot original é o de Marselha, e, portanto, ele estudou e relacionou, comparou com a Cabala, por exemplo,
É interessante, só que isto são assuntos que as pessoas têm que ler, não é? Claro. E existe muito mais além do que. Vou explicar isto. Do que é apresentado, não é? Isso cada um é que tem que ver e que tem que compreender. Eu acho que é isso o fascínio do oculto e do esoterismo. Ou seja, a mesma história tem várias versões, independentemente, percebes, de quem as procura, de quem as vê. Vai ao encontro do seu eu próprio, é como se fosse o espelho, é o nosso maior inimigo, não é? Portanto, eu com isso. Tu consegues olhar bem para o espelho? Perfeitamente. Pá, eu, assim, já tenho umas rachadelas, mas pá, posso dizer que não, a grande parte delas não foi eu que as fiz, portanto. Acho que é importante uma pessoa pelo menos conseguir olhar-se ao espelho e dormir descansada, acima de tudo. É isso, sem dúvida, sem dúvida. É o mais importante. Olha, quanto tempo é que durou este processo todo de composição para esta parte 2 do Tarot? Foi demorado mesmo, quer o tempo de composição, quer o tempo de gravação. Na questão da competição, é assim, tal como na primeira parte, eu fiz questão de criar, digamos, uma espécie de soundtrack, não é? Ou seja, como se fosse um script, percebes? A música, portanto, como se tivesse uma soundtrack para a letra ou para o teor das cartas, neste caso das maiores arcanas. No que respeita à gravação, foi quase um ano, primeiramente porque eu ainda iniciei a gravação com dores, eu tenho processo de recuperação, mas já me sentia minimamente, percebes, capacitado. Então foi gravado, o meu objetivo era tentar transmitir o máximo de humanização possível ao disco, ou seja, tocar tudo ao máximo, mesmo em termos de takes, falhava, feito outra vez, e não estar ali com corte e cosse, claro que as ferramentas são utilizadas, claro. É imprescindível, se não há hipótese, mas em matéria mesmo de bateria, em termos de vozes, gravaram, portanto, o disco deve-nos dar trabalho, porque já agora passo a explicar. No que respeita ao tipo de voz, as vozes na Evernote são compostas e executadas como se fosse uma espécie de orquestração. Tem várias camadas, várias escalas, e nem é só questão das harmonias, é mesmo os tons bons. E aquilo tudo, depois em uníssono, cria uma voz. E tudo isso, pronto, dá trabalho, não é? Demora-se tempo. E pronto, depois já foi para a França para misturar. Foi arriscado, mas correu bem. Foi uma boa aposta porque, neste caso, o Nico do Ramacara, pronto, ele tem trabalhado com bandas mais death metal, bandas mais modernas, em termos de metalcore e isso. E eu senti à medida que estava a gravar o disco, Evernote necessita de corpo, percebes, de muscle, digamos, aquela cena mais, vamos dizer, mais americanado, não tão europeu, não é? Mas aquele corpo, aquela sonoridade mais americana. E correu muito bem, fiquei super satisfeito, porque lá está, uma coisa é a teoria, outra coisa é na prática, e às vezes não é as coisas não saem como a gente imagina. Mas correu bem, e até para ele foi um desafio, porque ele, a cena mais, digamos, mais soft, entre aspas, foi Sirenia, e nem tem muito a ver com Evernote, a personalidade, então, para mim foi tipo, olha, Bob Rock, Black Album, Motley Crue, Deftones, pronto, ok, vamos pôr aqui os portugueses armados em americano. E outra questão, desculpe, outra questão, que também foi uma decisão de disco. Eu decidi não utilizar orquestrações neste disco.
Mas só tem a ver com a questão mais orgânica e humana. E foi uma decisão na hora no estudo. Pá. Quando comecei, ia preparar a parte das orquestrações, pá, fiz um take, 2, foi no tema da World e pedi, olha, acabou, isto não vai haver orquestras para ninguém, isto é assim, é the real thing. E pronto, é isto que eu estou a sentir, não há orquestras para ninguém. Pá, e não estou arrependido. Sim. Mas podia ter corrido mal. Pois. Nossa. Mas pelo menos fica explicada a decisão, e acho que ter o lado mais. Acho que numa era tão digital como estamos a viver agora, temos essa necessidade mais humana cada vez mais. Qualquer dia, eu não sei, eu já não vou ser dessa geração que vai viver à base de inteligência artificial e essa coisa toda. Há certas coisas que são úteis na inteligência artificial, mas eu já estou velho demais para essas coisas. Mas eu acho que sinto essa necessidade do lado humano e de ver bandas ao vivo. Por exemplo, eu tinha falado com o Zé Rodrigues, que é da Loud, porque eu estive no Epic Fest na Dinamarca, que é um festival de power metal, e a quantidade de bandas que vai a palco e só leva o instrumento e não há mais nada. Ou seja, aquilo está tudo a sair seja partes pré-gravadas, seja os amplificadores digitais que são muito usados, e eu percebo a utilidade para uma banda que viaja. É questão logística e económica. Sim, mas há diferença, para mim há diferença. Não, é uma diferença grande, porque dá aquela sensação do que tu estavas a falar de banda de karaoke. Não estando a fazer karaoke, a sensação que fica muitas vezes é ali um vazio. Eu sinto aquela necessidade de sentir o calor e o som do amplificador a entrar pelo corpo. São as frequências. É tal da real thing. Mas infelizmente também existem por vezes limites orçamentais, não é? De budget. E sei lá, só teve exemplo, sei lá, o Dimmu Borgir não se importavam de andar com a orquestra sempre atrás, não é? Yeah. Mas é complicado. Claro. Agora, no caso específico, e mencionaste até os nórdicos, não é? Dinamarca, eu penso que eles são um excelente exemplo de como, são países, além de consumirem ainda, não é? Eles sempre consumiram, sabes isso melhor do que eu, portanto, o heavy metal, e eles ainda são, digamos, conservadores em inúmeras coisas, e independentemente de ser, digamos, e até ter a maior influência no meio, não digo americano, mas no europeu, sem dúvida, eles, se calhar ainda bem que são eles, porque se fossem outros, se calhar as coisas não seriam assim. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Mas o facto de estar a perceber, isso vai ao encontro do que tu também te estás, digamos, ou que sentiste ao ter estado lá. A arte tem que respirar uma humanidade, não tem que haver um erro, não tem que ser humano, tem que, nem que seja aquele pequenino, tem ali, aliás, eu também fiz questão disso no disco, aqueles pequenos ruídos das guitarras, sabes? Eu tive a tocar, é claro, aquilo naturalmente vai fazer aquele, não é ruído, não é? Pronto, e se calhar as novas gerações não vão ligar muito a isso, ou vão ligar e vão dizer assim, isto está mal editado, pronto, mas se calhar a malta do Reumato vai dizer assim, o gajo estava tocado, isto está tocado mesmo. Sim, por exemplo, um exemplo disso, por exemplo, o Axel Rudipel, para quem gosta de hard rock, as guitarras do Axel Rudipel, tu ouves de facto aquele arranhar, dele estar a passar de trastos, ou seja, de estar a fazer os acordes, tu sentes isso, percebes assim, não, o gajo, tu ficas, às vezes ficas assim naquela, este ruído, e depois tu percebes, o gajo está mesmo a tocar, o gajo está mesmo a tocar está a tocar aquilo, não é, eu digo, e às vezes, e não tenho nada contra, porque cada banda é uma banda, eu não me importo que os sons sejam perfeitinhos e que esteja tudo ali. Depende da linguagem da banda. Pois, mas eu cresci mais com aquela dos anos 70, com Deep Purple, com Queen, com o Zappa, ou seja, onde a música respirava.
e ouvia-se tudo. E hoje em dia há certas bandas que comprimem tanto o som e está tudo tão para cima que começa a cansar. E tenho saudades de quando os discos conseguem respirar. E eu sei que se calhar para muitas pessoas isso é bola, não significa rigorosamente nada, mas eu sinto essa necessidade quando estou a ouvir música dos instrumentos poderem respirar e os meus ouvidos poderem descansar enquanto estão a ouvir música também. Sem dúvida. Então eu imagino, eu tento me colocar, por exemplo, na posição dos jornalistas, não é? De quem faz review, de quem recebe, sei lá, cenas, discos por dia, que tem que ouvir aquilo tudo e deve chegar a um ponto em que está tudo, digamos, chega a um ponto assim, eu parece já ouvi isto em algum lado, o som é tudo igual, não é? Pronto, e independentemente de ser metal, rock, whatever, blues, é importante as bandas preocuparem-se em ter, tanto uma sonoridade característica própria, não é? Mas é para se desmarcar logo de todas as outras e para quem ouvir ou ouvir pela segunda vez, lembrar, estes são os, não é? Porque tem aquele timbre característico, interessa, tem aquele, isso da guitarra, falaste mais do Lipel, portanto isso são, digamos, características e que tendencionalmente nos últimos anos, digamos, anda tudo pela mesma bitola, não sei porquê, não é? Falta dinâmica nas músicas, se eu precisar ouvir músicas mais calmas, aquilo a disparar, não é? Som brutal, bem, não. Eu penso que isso, eu não queria dizer para quem tem, digamos, ouvido mais treinado ou mais sensível, porque isso tudo mexe com as nossas emoções. Sim. Portanto, não é? Estamos a falar de frequências, estamos a falar de vibrações, estamos a falar de palavras, estamos a falar de emoções, e se acabar tudo resumido e filtrado ou afunilado, não é? Digamos, a um espectro. Nós não somos todos iguais, aquele espectro, não é? E repara, isto até é um pouco técnico, isto que eu vou falar. Imagina, estás a ouvir um tema Absolute Repel, imagina. Tu ouves o início daquele tema, tu até choras, porque eu estou ligado, aquele emocionante. Eu tinha se calhar ouve aquilo, isto não diz nada. Não é? E eu ouvo e adoro, aquela parte é que mexeu comigo. Portanto, eu penso que isto tem que se perdido, sabe? O cinema é igual. Sim. Tudo que seja arte é arte. Tu vais ver, podes ir a um museu, ver um quadro e aquilo dizer-te bastante, e a mim pode não dizer rigorosamente nada, mas isso é a magia da arte, seja ela música, seja ela cinema, que é conseguir mexer com as emoções de uma maneira ou de outra. Felizmente não somos todos iguais, não gostamos todos da mesma coisa, porque senão isto era um mundo muito aborrecido. Eu ainda há tempo estava a falar deste assunto, aliás, que vou dizer, tem a ver também, qual é, portanto, digamos, a idade, não é? Onde é que se enquadra as pessoas que ouvem a tua música, não é? A experiência de vida, não é? Que as pessoas vão tendo, seja através de coisas boas ou coisas negativas, conforme a tua fase da vida e idade, vais também interpretar a música de uma forma, não é? Ouvir um disco com 18 anos, ouvir o mesmo disco com 28, ouvir o mesmo disco com 38, com 48. Se calhar aquele disco só vais, digamos, senti-lo ou entendê-lo. Imaginas, um indivíduo tem 25, se calhar só quando chegar aos 35 ou 40, percebes? E pronto, eu isso valorizo imenso. Agora, fazer, eu penso que é impossível fazer música ou um disco, dizer, eu vou a todas, isso é impossível. Sim. Sabes, não? É impossível. Eu vou agradar a gregos e troianos, é impossível. Ninguém consegue isso, ninguém. E por um lado, se calhar ainda bem, não é? Porque às vezes convém haver algumas divergências para podermos evoluir e podermos ver as coisas de outra maneira também. E olha, para terminarmos, estavas a falar aí nos backing tracks para eventualmente algumas atuações ao vivo.
qual é a ideia exatamente? É fazer-se, lá está, um ou dois espetáculos especiais? É assim, está programado uma apresentação mais para este ano, mais para o final do ano, e entretanto será divulgado, será num sítio extremamente simbólico e especial. Porque não é só uma questão de uma apresentação, percebes? É uma questão de abarcar tudo o que está, digamos, à volta deste disco. E posteriormente, sim, existe o projeto. A Evernote está neste momento a trabalhar com um Booking da Noruega, que é da Oliver Christine. É um Booking e pronto, existem planos para fazer aquela velha máxima, pronto, pouco mas bom. Pouco mas bom. Pouco mas bom é o que nós queremos. Se puder ser muito e bom. Muito mais bom, lá está. Mas... isso às vezes é quase impossível, muito e bom. E eu digo-te uma coisa, pronto, isto para eu por um lado eu respeito imenso e compreendo a malta que percebes que está sempre de estrada, porque eu sei que para compor é complicado, compor é preciso espaço, é preciso parar, é preciso tempo, não é? E então parece que é tudo sob pressão. E na minha ótica isso afeta, percebes, a criação, a criatividade. Sim. Mas é o que é, o que é. Há quem trabalhe bem sob pressão, não é? E já falei com bandas que precisam da pressão para poder realmente fazer as coisas. E há obviamente ao outro lado oposto, completamente, em que dizem, quando há pressão eu não consigo fazer nada. Por isso, lá está. Mas ir para a estrada, se calhar, é uma necessidade mais financeira do que propriamente... É tal história, tem que haver um balance. É o ativo e o passivo. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bom para os Evanwood. Grande disco, mais uma vez. Apesar de todo o drama e toda a tragédia, mereceu a pena esta espera. Se calhar, lá está, se nada tivesse acontecido, se calhar não tinhas conseguido fazer este disco desta maneira. Não é? Não merece a pena estar aqui a lamentar e às vezes dizer interessa o momento, e o momento que estamos é o mais importante, e este The Tower of the Bohemians Part 2 é um excelente trabalho. Fico curioso para saber como vai ser essa apresentação ao vivo, a seu tempo será divulgada, e pronto, cá estaremos para ajudar. Nós temos para já, desculpa, o Meet and Greets, que é uma apresentação. Sim. Já agora, se me der essa oportunidade, temos o Meet and Greets dia 9, portanto, em Lisboa, e dia 13 no Porto. É uma forma também de estar mais próximo, lá está com os fãs. Dia 9 é onde? Em Lisboa é no Valhalla? Posso dizer? Ok, no Valhalla, às 21, e no Porto é na Bunker, na loja Bunker Store, na renovada e ampliada da loja. Portanto, vai ser, certamente, até pelo feedback que eu tenho aqui, vai ser fantástico estar a compartilhar, conviver. Vou explicar cronologicamente as histórias da Evernote, as pessoas podem também perguntar, e que serão as respostas, certamente. Portanto, e isto lá está, tudo isto é importante, não é? Este contacto humano, sim, não é? É essa a razão de que fazes música, não é? Também é para depois perceber se acaba por... Nem que seja para falar mal, para isto é uma porcaria. Mas o português é especialista nisso. Sem dúvida, é verdade. Estes últimos 2 dias foi só Bad Bunny para aqui, Bad Bunny para ali. Ninguém conhece, mas toda a gente está a falar dele. Essa é que é a verdade. Ninguém gosta, não gosta, não sei o quê, mas estão a falar dele, e é isso que interessa. Para ele, é isso que interessa. E as pessoas têm que ter um bocado, às vezes, de... eu não falei do Bad Bunny, portanto tenho que falar do Bad Bunny, não interessa. Mas pronto, Ricardo, muito obrigado. Tudo bom para os Evanwood. E pronto, vamos falando e cá esperamos mais novidades, ok? Um abraço. Obrigado. Um abraço, obrigado. Fica bem, tchau, tchau. Metal Global.
Metal Global foi conversa com Ricardo Dias dos Santos, dos Evanwood, para contar tudo sobre a novidade de Tower of the Women's Part 2. O disco chega às lojas esta sexta-feira, dia 12 de junho. No dia 13, sábado, no Porto, na Bunker Store. O Ricardo vai estar lá para um meet and greet. Aproveita e compre o disco porque merece a pena. E assim chega ao final deste programa. Dúvidas ou sugestões? É enviar e-mail para jorge.botas@rtp.pt. Visite o site metalglobal.pt e siga-me no Twitter e Instagram em @mountainking. Podem fazer like na página de Facebook do Metal Global e, claro, se estão a ouvir esta versão em Apple Podcasts, Spotify ou YouTube Music, subscrevam para não perder nenhum episódio. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço. Children of the night, you will live through the centuries to come, as I have lived. Good night.